Olá, senhores, eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Paulo Marques aqui conversando com vocês nesse nosso novo episódio, né? Onde nós vamos estar falando sobre as decisões financeiras sábias, né? A arte da prudência e paciência, né? Principalmente à luz da Bíblia, à luz dos provérbios de Salomão, né? Seja bem-vindo ao Apocalipse Financeiro, podcast onde fé e finanças se encontram para preparar para o futuro. No episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Provérbios e entender, né, por que a pressa é inimiga da prosperidade e como tomar decisões financeiras sábias com prudência e paciência. Como está escrito em Provérbios 14, versículo 15, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Vamos juntos aprender a tomar decisões com sabedoria. E pegando esse gancho, né, onde nós temos nessa passagem, onde inexperiente acredita em qualquer coisa, gente, cuidado. Tem muita gente olhando, né, na hora de guardar o seu dinheiro apenas na taxa, apenas nas formas de ganho e não se atentando para os riscos dos investimentos ou uma possibilidade de estar numa pirâmide financeira. Cuidado. Prosperidade não combina com ganância. E lembre-se, a maior prosperidade que você vai ter é a intimidade entre você e o Pai Celestial. Não pense em colocar sempre dinheiro em primeiro lugar, tá? Vamos lá continuar com nosso episódio de hoje. A pressa e as decisões impulsivas, né? Vamos entender como é que se atrapalha, né? Nós estamos hoje numa cultura que tudo é urgente, tudo é imediato, tudo tem que ser para ontem, né? E às vezes a gente acaba também trazendo isso para a nossa vida, né? Para a nossa vida particular, para os nossos investimentos, para nossos planejamentos, para a nossa vida amorosa, e isso também vai nos prejudicando, né? Nós vivemos numa era de consumo instantâneo. Crédito é fácil, compras impulsivas, promessas de enriquecimento rápido. Ninguém enriquece sem trabalho, tá? Ninguém enriquece com facilidade. Então as pessoas acabam, através disso, caindo nos mais diversos golpes existentes, né? Por aí. Como sugestão, eu peço que vocês assistam aquela série da Netflix, né? Por onde anda o dinheiro, para vocês entenderem como é que funciona a questão das pirâmides, né? Para começar a entender como é que funciona a questão dos golpes financeiros e vão descobrir que não é uma coisa de hoje. É uma coisa que vem desde lá da Fenícia, desde a Babilônia, e sempre as mesmas abordagens, as mesmas regras que vão pegando as pessoas, né? A Bíblia também nos alerta sobre os perigos, né? De nós temos uma mentalidade compulsiva, e nós temos que tomar cuidado com isso. Provérbio 21:5, né? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbio 19:2, não é bom agir sem refletir, e quem se apressa com os pés erra o caminho, né? Quando agimos sem pensar, acabamos gastando além do necessário, entrando em dívidas ou investimentos sem conhecimento. Para isso é necessário você ter lá um personal advisor, que seria uma espécie de tutor de investimento para te estar assessorando, um assessor de investimento, um gestor de carteira, para você não entrar em caminhos desconhecidos. Também é bom você conhecer um pouco dos riscos para saber até onde são suportáveis, né? Exemplos práticos que a gente tem sobre essa impulsividade sempre vai na questão da característica de compras impulsivas, né? Fazer as coisas apressadas demais, né? E tomar decisões impensadas, né? Quando a gente fala do assunto dinheiro ou então decisões importantes na nossa vida, nós temos que repensar. Ninguém vai casar com qualquer pessoa, ninguém vai plantar de qualquer jeito, ninguém vai fazer as coisas impensadas. Nós precisamos sentar e apurar cada uma das decisões necessárias, que é importante. Nós estamos falando, né, de coisas de plantar e colher, né, uma palavra sendo bem direto, né? O poder da prudência na área financeira, Provérbio 24, versículo 3 e 4, né? Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida, né? Eu tenho que ter em mente a importância de estudar, de conhecer,
para poder investir. E também, né, ter a ideia de comprar ou assumir compromissos financeiros que estão de acordo, né, com o meu patamar. Eu não posso procurar me endividar além da capacidade, além da necessidade, além, né, indo já para os aspectos de luxúria, indo já para os aspectos de ostentação. Quem ostenta muitas das vezes acaba sem nada, né? Eu tenho que aplicar na prática três situações. Eu tenho que aprender a estudar sobre investimento. Eu tenho que ler contratos, né? Eu tenho que ler muito bem os contratos antes de assinar e tenho que buscar conselhos de pessoas experientes ou de profissionais devidamente regulados, tá? Eu tenho que avaliar o risco das minhas decisões financeiras. Provérbio 22:3 fala: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, e inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Não investir ou gastar sem avaliar risco e consequência é um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade moderna. A sociedade moderna está aí. Várias pessoas sofrendo com depressão, angústias e com outros problemas porque querem viver a vida dos outros, querem ter os bens, né, que os outros têm e não conseguem olhar para a sua vida e organizar aquilo que já se tem, né? Ou ser grato pelo aquilo que já conquistou, né? O maior problema da sociedade hoje é ser grato pelo aquilo que tem, né? Paciência e longo prazo, né? Como eu falei para vocês, tudo que a gente está falando hoje é sobre plantar e colher, né? Então, não adianta eu querer acelerar o passo, né? Para fazer uma lavoura leva-se meses, para fazer o gado crescer pode-se levar anos, né? Para fazer o frango também crescer pode-se levar anos, para você construir uma casa, para você construir uma família também. Por que que muitas das vezes, quando nós tomamos decisões importantes para a nossa vida, nós queremos ser tão imediatos, né? Provérbios 13:11 fala: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Ou seja, não adianta eu querer buscar alternativas ilícitas para tentar trazer enriquecimento, né? Isso aqui me levou a uma seguinte condição. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela ganhava até muito bem, né? Mas na casa dela tinha gato de internet, gato de luz, né? Na casa dela tinha gato de água. Ela sempre procurava um meio, né, de tentar com um jeitinho, né, conseguir coisas ali por um jeito mais errado, para ficar mais barato, só que o barato ele acabava sendo caro. Quando você não anda e não obedece às regras, né, lembre daquela passagem bíblica que Jesus falava: dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Nós vivemos sobre dois regimes. Nós temos o regime humano, onde nós temos que seguir as leis humanas, e temos o regime espiritual, onde nós temos que seguir as leis de Deus. Se eu tento burlar as leis, existe um carinha chamado devorador, que aparece lá em Malaquias, capítulo 3, né? Quando a gente tenta burlar as coisas, esse devorador ele entra. E por mais que você esteja achando que está levando vantagem, você acaba perdendo, né? Então, essa pessoa que eu conheci, ela perdia em doença, problemas de carro que batia, né? Problemas de queima de eletrônicos, né? Então, é aquele barato que vai saindo caro. Você vai abrindo brecha para o diabo entrar na sua vida e ele vai tomando do outro lado. Então não adianta, né, você servir a dois senhores, você tem que servir a um único senhor, né, e você tem que servir com ordem e com decência, né? Então não adianta você querer de forma desonesta, querer passar a perna em situações para conseguir reduzir e ganhar mais, porque lá no fundo você está abrindo brecha para perder mais dinheiro, né? A construção da riqueza também exige tempo e disciplina, não adianta você querer ser imediatista. Você tem que aprender a controlar a sua ansiedade, a sua angústia, porque construir um patrimônio não é da noite para o dia, né? E uma das coisas que pouco nós brasileiros fazemos é construir patrimônio para deixar para herdeiros. Nós se preocupamos muito em nós ou no tempo presente, né? Em o que nós vamos consumir e não com as nossas gerações futuras, né? A aplicação na prática, né? A gente tem que entender também como é que funcionam os juros compostos no longo prazo, né? Eu tenho que entender como é que é a eficiência desses juros, né?
como a paciência nos protege de ciladas financeiras, né? Às vezes eu costumo receber pessoas, né, que são muito afoitas, que elas começam a vislumbrar ganhos, né? Começam a sonhar com ganhos e ganhos e ganhos sobre matérias de investimento e elas com esse sonho exagerado, elas acabam não tendo, fugindo à razão e não percebendo os riscos que estão se envolvendo, ou muitas das vezes assinam contratos com outras pessoas, ou muitas das vezes entre pirâmides financeiras, porque só estão olhando os ganhos e não estão olhando o risco da operação, tá? O perigo das riquezas mal adquiridas também existe, tá? E isso a gente vê em Provérbios 28 e 22. O ganancioso e apressado para enriquecer não percebe que a pobreza virá sobre ele, tá? Pessoas buscam atalhos financeiros através de esquemas, apostas, negócios suspeitos e acabam perdendo tudo. Não adianta você querer furar a lei divina, não adianta você querer furar a legalidade dos homens, porque uma hora você vai ser cobrado por isso. Não adianta você querer infringir coisas, infringir normas e leis, que uma hora você vai bater, uma hora o preço vai chegar na sua porta e você vai pagar muito mais do que aquilo que você realmente devia, porque quando vem com juros e multa. Tá? A integridade das finanças ela é muito importante, tanto que em Provérbios 16:8 fala: é melhor ter pouco com justiça do que ter grandes rendimentos com injustiça, né? O que adianta você se sujar, misturar com pessoas que fazem corrupção, ou então participar de esquemas fraudulentos, ou então esquemas que lavam dinheiro, ou então esquemas que mexem com coisas ilícitas, e você acaba prosperando? Vai chegar uma hora que Deus vai permitir com que o devorador entre na tua conta, na tua vida, aquele mesmo devorador de Malaquias 3, e tudo que tu conseguiu vai por água abaixo em questões de instantes, questão de dias, questão de horas, questão de minutos. Então a gente tem que ter uma legalidade espiritual, tem que viver debaixo de uma legalidade espiritual, de uma legalidade humana também, tá? Na questão da prática, nós temos que aprender a tomar decisões financeiras com prudência, né? Eu daria alguns 4 pontos para vocês aqui. Primeiro, ter um plano financeiro, né? Vamos criar metas claras, alcançáveis, com que a gente pode gastar, onde a gente pode investir. Segundo, espere antes de tomar decisões, né? Use a regra de 24 horas para compras e decisões importantes. Ou seja, se você estiver muito afim de comprar uma coisa, não compre. Espere 24 horas para você analisar se aquilo realmente é importante para você. Porque muitas das vezes a gente compra só por comprar, deixa esse objeto, esse bem entulhado em casa e não usa. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Busque conselhos, converse com especialistas, pessoas de confiança, antes de grandes movimentações financeiras, né? Evite atalhos financeiros, fuja de promessas de dinheiro fácil. Existe uma premissa no mercado financeiro que a gente fala, não existe almoço grátis. Então, se alguém está te prometendo uma taxa muito alta, dizendo que o investimento é conservador e essa taxa ela é muito mais alta do que o principal investimento mais conservador do Brasil, que é a poupança, o CDB e o Tesouro Direto, você já tem que desconfiar, porque você está entrando num risco. As taxas elas são proporcionais ao risco. Quanto maior o risco, maior é o ganho que você tem, né? E a gente pode fazer também uma conexão apocalíptica aqui, né? A paciência e a prudência nos preparam para tempos difíceis, né? Nem sempre nós vamos ter abundância, né? Como eu falei no nosso primeiro podcast, né? Deus deu um sonho a Faraó e Faraó viu 7 anos em que o Egito teria abundância e prosperidade, 7 anos que o Egito e o mundo teria provações. E Deus usou José, né? Deus usou o copeiro lá do faraó para lembrar de José, para lembrar ao faraó que nós precisávamos eles precisavam na época guardar para eles viverem aquele período. E isso acontece hoje. Quantas crises nós já passamos? Crise de 1930, consequência da Primeira Guerra Mundial, né?
Tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1945, tivemos lá Guerra do Golfo ali na década de 80, 70, se não me engano. Depois nós tivemos lá revoltas, depois nós tivemos crise do subprime lá em 2008, foi a quebra da bolha imobiliária americana. Nós tivemos ali pandemia do H1N1, tivemos pandemia do Covid, né? Tivemos crises internacionais e aquelas pessoas que não souberam se guardar, né, quebraram seus negócios, fecharam suas empresas, e os que souberam conseguiram manter a sua atividade funcionando. Então nós temos que guardar dinheiro no momento em que há muita gordura, para que a gente possa reinvestir no negócio e no futuro também sobreviver às grandes adversidades, né? A fé e resiliência em meio à incerteza é a importância de confiar em Deus e agir com sabedoria sem medo do futuro. Em Salmos 37:7, nós temos lá: descanse no Senhor e aguarde por Ele, né, com paciência, né? Em tudo Ele vai cuidar, né? Em resumo, senhores, o que eu traria para vocês é o seguinte: evite a pressa para tomar decisões, né? Não tenha pressa para decidir o que vai acontecer com você, com a sua família, com seus recursos, com seu dinheiro, né? Segundo, prudência. Analise os riscos, conheça os riscos, né? Conheça os locais onde você vai estar investindo, né? Terceiro, planeje longo prazo, evite atalhos, evite associações com coisas ilícitas, evite, né, tentar ganhar no jeitinho brasileiro que a gente sabe que acontece. Evite, porque uma hora essa moeda vira e volta para você, tá? Tome uma decisão financeira forte e sábia, né? Para você e para sua família esta semana. Planeje, pesquise, busque orientação antes de agir. Até o próximo episódio aqui no Apocalipse Financeiro. Eu vou trazer mais coisas para a gente conversar. Um abraço, senhores.